Sim, estamos online. Aqui é o Paulo César, PC, e esse é o Café Com. Então hoje eu tô com Aécio da Silva Bolzon, engenheiro eletricista, mestre em engenharia elétrica, diretor da empresa SolarView, empresa referência que desenvolve tecnologias de geração, monitoramento e gestão de energia solar e geração distribuída. Aécio, muito obrigado por estar participando do Café Com. É uma honra ter tu aqui como engenheiro para relatar um pouco das suas experiências. E para começar, cara, fala um pouco de ti, fala um pouco da SolarView, com o que vocês trabalham hoje. Olá, Paulo. Eu que agradeço o convite primeiro. É uma honra poder compartilhar um pouco, dessa jornada inicial como engenheiro. Ela tem muitas vidas dentro dela. Eu acredito que eu estou talvez na segunda vida recém, de toda uma jornada. E bom, hoje atualmente eu resido em Belo Horizonte, que foi a cidade que eu escolhi, que eu adotei após Santa Maria, para começar, uma jornada com a SolarView. Então a SolarView é uma startup, é uma escolha que eu fiz como engenheiro também, e está muito relacionada até uma oportunidade de mercado, nosso contexto no Brasil, que foi a geração distribuída. Então, comecei a criar a SolarView, montar a SolarView para trabalhar essa parte da gestão da informação relacionada ao mercado de geração distribuída de energia solar. Aqui em Belo Horizonte, já estou há 11, quase 10 anos em Belo Horizonte, e hoje eu estou vivendo aqui com parte da minha família, e também com a família SolarView, que são mais de 40 pessoas envolvidas nesse propósito aí muito legal, que é a gente está atuando e ajudando a desenvolver esse mercado da geração distribuída. Uhum. E Aécio, como que tu acabou decidindo seguir esse rumo da engenharia? Fala um pouco para nós dessa experiência. Certo, bom, assim, essa parte toda tecnológica que vem na engenharia, de criar coisas, de resolver problema, meio que é a essência, Seguir por esse caminho foi um desejo, de aplicar essa tecnologia, aplicar esses conhecimentos que a gente vai absorvendo e criar e desenvolver soluções. Então, é claro que a gente pode fazer isso dentro de uma empresa, dentro de uma organização, mas às vezes a gente sente que é necessário até algo a mais, é necessário trazer algo novo, criar algo novo. Então, esse rumo, esse rumo que é, vou colocar assim, um empreendedorismo numa nova organização, criando novas organizações, ele foi uma vontade que eu tinha descoberto ela durante a graduação em engenharia elétrica, e que para mim era algo que sempre estava me perseguindo, sempre ficava me incomodando, Trabalhava em uma outra empresa, mas eu sempre fiquei com aquele desejo. Então, e esse rumo ele foi construído baseado na experimentação. Então, eu tive essa experiência durante a graduação e isso me marcou muito e, consequentemente, acabou me guiando, para esse caminho que hoje eu atuo. Tu é um empreendedor, cara? E antes de terminar o curso de engenharia, como tu estava dizendo, tu já tinha montado uma empresa com outros colegas do curso também. Conta um pouco dessa primeira experiência para nós, como é que foi criar essa empresa? Bom, foi uma experiência fantástica, Vale a pena até contar como que surgiu, que foi junto ao programa de educação tutorial da engenharia elétrica, que eu fazia parte, e esse grupo também fazia parte, tendo uma oportunidade que era participar de um concurso, um concurso regional e estadual de empreendedorismo, junto à FEISMA, também esse concurso era organizado pela RBS TV, que era o Desafio Empreendedor, E a gente acabou participando com o intuito de até ganhar e adquirir alguns materiais, algumas premiações que eram previstas, que a gente poderia até utilizar em um projeto que a gente tinha dentro do PET da engenharia elétrica, do Programa de Educação Tutorial da Engenharia Elétrica. Acabou que a gente participou, se envolveu bastante, acabamos ganhando, e isso despertou
despertou algo diferente na gente, né? Porque a gente foi estimulado a trabalhar um plano de negócio, a demonstrar nosso produto, o nosso protótipo na feira, né? Foi uma semana, se não me engano, de feira. Então isso acabou, né? Acabou nos estimulando muito para esse lado. Acabou nos pressionando também, né? Então esse grupo era fantástico. São pessoas fantásticas também. E de certo modo um ajudou o outro, né? No apoio para a gente ter mais essa iniciativa em paralelo com a graduação. Isso nos levou, por exemplo, a submeter um projeto à Incubadora Tecnológica de Santa Maria, no qual a gente foi aprovado também. E lá dentro a gente começou, então, a explorar várias oportunidades em diferentes mercados: eficiência energética, automação residencial, indústria eletrônica, projetos especiais, iluminação de fachadas. Então, era mais os projetos mais diversos possíveis. Então, a gente experimentou muito, né? E isso foi legal, acabou marcando muito, e você acaba pegando gosto, principalmente por entender a sua capacidade, né? De criar coisas que são aplicadas, que entregam algum valor para alguém. Uhum. Essa experiência que vocês tiveram na empresa de vocês tiveram contato com muitas áreas da engenharia elétrica, como tu estava dizendo, né? Desde a parte de projeto de iluminação, enfim, vários projetos. E vocês conseguiram ter esse gostinho de aplicar o conhecimento, né? Construir algo, realizar um projeto como engenheiro mesmo, né? Embarcado, eletrônica. Na parte de eficiência energética, a gente utilizou um grupo de conhecimentos relacionado à conservação de energia, e a área de projetos, então, projeto elétrico, projeto de iluminação, projeto não sei o que lá, a gente fez tanta coisa em tão pouco tempo que a gente acabou estimulando áreas. A gente tem algum ponto de contato, né, na graduação, mas que a profundidade, ela ocorre no momento que a gente aplica, né, no momento que a gente é estimulado a entregar algo. E esse algo, ele tem prazo, e ele tem um custo, ele tem um orçamento, né? Então isso estimula ainda mais a busca desse conhecimento, a aplicação dele, né? Bem isso mesmo, isso que tu falou. A gente vê muitos desses assuntos durante a graduação, mas tu vai fixar esse conhecimento, tu vai desenvolver essa habilidade de fato quando tu precisa, né? É aquela história, tu não constrói a mesa se tu não precisa da mesa, né? E isso com relação aos conhecimentos técnicos, digamos assim, né, Ayas? O que tu me fala com relação à formação do curso? O que tu acha que tu sentiu falta, que poderia ter sido oferecido durante o teu curso de graduação? Eu vou dizer que talvez algumas disciplinas foram mais burocráticas do que efetivas. Então, por exemplo, a gente tem disciplinas de administração, aquelas disciplinas que são mais para a finaleira do curso, né? A disciplina em alguns casos, tem algo relacionado à parte de planejamento, tem algo relacionado também à parte de empreendedorismo, em alguns casos, né? Mas elas são mais burocráticas, assim, mais para cumprimento de grade. Pelo menos durante a graduação era assim. E o que eu senti falta, depois quando a gente começa a necessitar dessas pílulas que as disciplinas nos passam, né, é que aí a gente começa a ver como poderia ser, né, como poderia ser. Então, por exemplo, eu até estava ajudando numa criação na disciplina aqui, numa universidade, numa faculdade aqui em Belo Horizonte, que era justamente para deixar a disciplina de empreendedorismo ela mais efetiva, assim, mais interessante e mais, vou colocar até estimulante do que, pelo menos, as experiências que eu tive. Então, as disciplinas que não são as tecnológicas, né, as que elas fazem parte da grade curricular, eu vejo que elas poderiam ter sido melhor exploradas, né, para nos trazer nos contribuir a um interesse maior e algo que fosse efetivo, que a gente pudesse realmente utilizar posteriormente. Uhum. A gente fala muito da formação do engenheiro, que
cada vez vem mais sendo exigida uma formação mais holística, mais generalista e a capacidade de gestão de pessoas, gestão de tempo, enfim, uma capacidade além da capacidade técnica, né? É o que é exigido hoje, digamos assim. Mas a gente sente falta ainda, a gente sabe que tem essa carência no processo de formação desse engenheiro, né? A maior parte do engenheiro vai trabalhar com liderança também, né? Vai liderar outras pessoas, vai ter que saber conduzir, né? Conduzir conflitos. Isso faz parte, todo mundo profissionalmente vai estar com isso, né? Então, claro, se de alguma forma a gente tivesse alguns estímulos para trabalhar isso, seria melhor. Senão a gente vai aprender do modo hard, né? E depois dessa primeira empresa que tu fez com teus colegas, Aécio, como que tu decidiu seguir a tua trajetória, como que tu definiu o negócio que tu queria montar, enfim, como é que tu continuou a tua jornada de formação e a tua atuação profissional? Legal. Bom, depois dessa experiência, né, trabalhou quase 2 anos em diferentes projetos, eu sentia muito falta, assim, de uma maturidade relacionada à organização interna, e por isso eu tinha que também fazer um estágio obrigatório, né? Acabei fazendo um estágio em uma empresa de tecnologia. Após eu fui contratado nessa empresa, fui contratado como desenvolvedor de sistemas embarcados, algo assim. Fiquei quase um ano como desenvolvedora e eu passei a ser o gerente de inovação e tecnologia. E esse período, né? Nesse período eu ainda queria absorver alguns conhecimentos. Aí eu fiz o mestrado em engenharia elétrica e essa experiência nessa empresa me ajudou a entender algumas coisas. Primeiro que não tem muito mistério, não que não tenha muitos obstáculos, né? Mas não tem algo que a gente não possa melhorar, não possa analisar e realimentar e melhorar, né? Então, me deu até mais confiança para iniciar um novo negócio, para retomar algo que eu já estava muito inquieto e queria retomar, né? Que tinha sido iniciado com essa primeira empresa. Então, beleza, isso me deu um pouco mais de maturidade e aí, então, comecei a montar esse novo negócio. A área tinha várias áreas que eu gostaria de atuar, que eu tinha muita vontade, que misturava esse apelo tecnológico e a necessidade da relevância daquilo ser importante para alguém. Mas tinha que ter alguma coisa de smart no meio. Tinha que ter alguma coisa de smart. Uma das áreas que foi regulamentada nesse período no Brasil foi, dentro do nosso setor de energia, né, foi a geração distribuída. E estava iniciante no mercado, né? Então foi algo que para mim foi meio que óbvio, uma área que eu tinha muita sinergia e que iria abrir um novo mercado, um mercado gigantesco e com ele puxar outros mercados também, né? Então, ou seja, era a fonte das oportunidades. Então, por isso que eu acabei escolhendo, né? Acabei orientando, né, os esforços nessa área. Uhum. Tu acabou aproveitando uma oportunidade muito boa, né? Oportunidade ímpar, digamos assim, que tu queria fazer algo e tu identificou uma demanda bem no momento, né, cara? Foi uma experiência bem legal. Isso que tu falou de que a gente cria confiança e a maturidade que a gente desenvolve depois de passar por uma experiência profissional, depois de ter acesso a essas coisas que a gente não tem durante o curso, né? E é normal isso, né, cara? Tu sai do curso sem essa confiança, sem essa maturidade que tu vai desenvolver só depois de uma experiência profissional mesmo, né, cara? Exato. E isso é algo muito importante porque faz com que a gente tenha melhores escolhas, melhores definições. É um processo muito importante, né? A gente passa a errar menos também. É um processo de amadurecimento, né? E de confiança que ele vem com a prática, com a experimentação. Muito bem.
Aécio, ainda com relação às experiências que tu passou, experiências profissionais e pessoais, o que tu entende que foi marcante na tua formação, que deixou alguma cicatriz legal, que contribuiu de alguma forma nesse teu processo? Teve vários momentos, né? Mas um dos que mais estimularam foi junto ao programa de educação tutorial da Engenharia Elétrica. Devido a ele, aos projetos que a gente tocava, eles misturavam todas as principais áreas, né, de atuação, parte de pesquisa, parte de ensino, a parte de extensão. Então, esses projetos dentro dessas áreas vão nos colocando em contato com outras visões, com algumas necessidades, e isso faz com que tenha vários estímulos, podendo a gente se identificando com algo a mais. Então, assim, uma das principais experiências, principalmente durante a graduação, foi poder experimentar, vou colocar assim, não que quase tudo, mas muita coisa, e dentro disso também entendendo o que o Aécio era melhor, o que ele precisava melhorar, e o que ele pode até vir a retomar num próximo momento, né? Porque é aquela coisa, a gente não vai fazer só uma coisa na vida, né? Mas é bom de se conhecer para que a gente possa ir entendendo para onde que a gente vai, o que vale para a gente evoluir. E ser submetido a essa série de experiências facilita esse processo, né? Uhum. Exatamente, né? A gente se permitir a participar de certas experiências vão abrir a nossa visão, vão ter um autoconhecimento muito maior, né? E isso é muito importante. A gente ficar se privando de participar de programas, de projetos, de orientações, enfim, de experiências que venham a contribuir, né? Isso a gente tem que se permitir bastante, né? Porque é sempre acúmulo de experiência, né, cara? Exato, exatamente. É difícil a gente saber o que quer fazer sem conhecer as possibilidades também, né? Exatamente. E profissionalmente, Aécio, tu tem alguma experiência que tu tenha passado, algum projeto que tu tenha desenvolvido que tu acha que contribuiu muito para ti ou abriu teus olhos para uma área diferente? Tem alguma coisa nesse sentido para nos contar? Sim, tive uma experiência muito rica, que ela foi em Israel, Tel Aviv, e que envolvia basicamente pensar o seu negócio global. Era um programa de aceleração de negócio que visava ajudar a orientar startups a escalarem seus negócios para outros países, a entender, a descobrir quais que seriam as melhores oportunidades. E a principal contribuição foi passar um tempo, né, mergulhar na cultura empreendedora daquele local. Então a dinâmica deles de como conduzir uma reunião, a dinâmica deles de ser preciso, ter uma troca muito fácil, ou conseguir acesso a qualquer pessoa, porque não existe centralização de conhecimento. Isso me ajudou demais, me ajudou muito a entender um negócio também mais eficiente. É aquela coisa quando a gente está muito restrito a um círculo, né, até de pessoas ou de cultura, a gente acaba achando que o modo como a gente conduz as coisas tá ok, tá legal. E esse tipo de estímulo nos coloca em um meio que nos faz sentir defasados, nos faz sentir atrasados, nos faz sentir força a pensar melhor, refletir sobre como a gente tem conduzido as coisas. Então essa experiência ela foi muito mais cultural do que tecnológica, que qualquer outra coisa. E creio que isso é até a parte mais rica, porque a gente acaba aprendendo não somente na formação, no conhecimento, mas na vida, né? Na forma como a gente conduz as coisas no dia a dia. Então essa experiência passei praticamente quase um mês lá, tinha várias reuniões diárias, praticamente não dormi,
eu era responsável, por exemplo, de marcar reuniões com empresas em outras cidades sem conhecer a linguagem, sem conhecer a língua, né, hebraica, sem conhecer os locais, e eu tinha que oferecer uma boa experiência para essas pessoas nesses locais que eu era responsável de organizar também. Ou seja, foi muito intensa, e me ajudou demais a me organizar, a preparar e também adaptar a apresentação, a conversa de acordo com a outra pessoa, de acordo com a outra cultura. Uhum. Eu imagino que foi um grande desafio mesmo e que tu aprendeu bastante durante essa experiência, né, cara? Isso que tu comentou, de que muitas vezes a gente fica preso nas nossas bolhas, nos nossos círculos, né? E quando a gente sai e tem contato com culturas diferentes, isso acaba, no mínimo, no menor dos casos, a gente repensando o nosso modo operante, né? Repensar como que a gente faz as coisas. E essa reavaliação é extremamente importante para a gente ver fora da caixa, ver oportunidades diferentes, ver maneiras mais eficientes, como tu falou, né? De resolver ou de se organizar. E excelente essa tua experiência que mostrou isso pra ti, né, cara? Exato. É mais um estímulo, né? Por isso que experimentar, né, ele é muito importante, porque é mais um estímulo que você tem que de alguma forma vão te acompanhar pro resto da vida, né? Uhum. E Aécio, como engenheiro, como um engenheiro-chefe, digamos assim, que características que tu julga importante na formação do engenheiro hoje? O que tu diria a todos os graduandos que eles devem focar, que eles devem se ligar? Olha, são coisas básicas e coisas assim que eu acredito que principalmente a engenharia vai construindo coisas negativas em algumas pessoas. Mas é a primeira humildade, saber empatia também. Ou seja, é quase que desconstruindo algumas coisas que vão sendo construídas durante a graduação, né? Ou seja, você tem às vezes um sentimento mais individualista mas quando você tem um papel de liderança, você precisa que as pessoas estejam bem, estejam produtivas, que elas compreendam o que tem que ser feito, que elas vejam bem, né? Vejam propósito naquilo. E a transmissão disso é um grande desafio. Talvez a parte mais difícil seja a liderança, de transmitir isso, estimular que está próximo de você. Então, e essas soft skills, eu creio que é um cuidado a ser gerido. E a minha dica é justamente entender como que isso pode ser trabalhado. Não é um conteúdo que a gente vai absorver, está muito mais relacionado a praticar isso, a nutrir esse tipo de comportamento. Uhum. Muito bem. Geralmente, como tu falou, né, nos vendido que o nosso meio é um meio selvagem, um meio que a gente tem que abraçar e correr atrás das coisas de uma forma, digamos que bruta, muitas vezes, né? Mas essas habilidades, principalmente relacionadas à humildade, à empatia, como tu falou, com certeza, elas que te diferenciam e que vão ser a base para tu desenvolver as habilidades pessoais, né? Que não, como tu disse, bem isso que tu falou, não tem como a gente botar uma disciplina que vai te ensinar a lidar com pessoas, né? É uma coisa que tu tem que ir desenvolvendo no teu dia a dia, desenvolvendo durante a tua formação, né? Exato. É a parte de relacionamento. Então, claro que cada um é responsável pela entrega, pelo seu resultado, mas não existe uma organização, pelo menos, né, resultados que sejam expressivos somente individuais, né? Então, por isso que é necessário esse tipo de nutrir esse tipo de habilidade. E o engenheiro é natural que ele vai ter algum papel de liderança. Quando eu digo liderança, né, ele vai conduzir um grupo de pessoas a alguma entrega. E quanto mais cedo ele exercitar isso,
com certeza melhor vai ser. Menos bateção, menor vai ser a bateção de cabeça. E Écio, ainda na questão de dicas, na questão de perspectivas, o que tu vê no futuro relacionado às tecnologias de geração distribuída, energia solar, que é o chão da SolarView, né? O que tu vê nesse sentido? Olha, toda a nossa história a gente teve aqueles momentos, né? Pô, a década de 80 lá, o computador pessoal, a década de 90, a internet, a década de 2000, a nuvem. O legal do nosso momento, quando eu digo nosso momento é nós e quem está formando agora, é que o nosso setor elétrico, né, ele está sendo completamente reinventado. Então, a gente ouve muito falar dos 3Ds, que é a digitalização, a descentralização e a descarbonização no nosso setor. Isso está acontecendo agora, vai continuar acontecendo, é algo irreversível. E o momento que a gente está, que é, a gente está com o momento aí da geração distribuída, está com o momento de sistemas fotovoltaicos entrando, crescendo, está com o momento do mercado de storage, o mercado de bateria se desenvolvendo, aplicações indo para veículo elétrico, para residência. Então isso é irreversível. Isso é o que vai acontecer nos próximos 5, 10 anos. Então vai acontecer uma grande transformação. A parte de hábitos, a gente vem evoluindo também de uma maneira muito, muito significativa. Então, basicamente, tanto a parte de tecnologia, a parte de produto, quanto a parte de serviço, quando eu digo serviço, não é só prestação de serviço, mas os novos modelos de negócio, de serviço, que se misturam também com produto e serviço, é isso que eu vejo que está acontecendo e que vai acontecer. E a nossa missão, né, como engenheiro nessa história, é justamente isso, é desbravar e desenvolver e entregar essas tecnologias, esses produtos e esses serviços, né? Não há ninguém além de nós mais hábeis e capazes de fazer isso e de explorar isso no bom sentido, né? Então é nesse contexto que eu me vejo integrado. E a minha dica, né, também para quem está se formando ou até buscando uma pós em algo, é ficar ligado nisso, porque é onde está se desenvolvendo todo esse mercado, né? Então, o engenheiro ele é peça fundamental nessa construção. E é o nosso momento, né? Nunca na história antes a gente teve um momento, esse é o nosso momento, né? E isso que é legal. A gente tem muito para contribuir, para fazer acontecer na história da nossa humanidade ainda. Excelente. Muito bom ter esse retorno, esse feedback de alguém que está inserido nesse mercado, né? E me diz uma coisa, cara. O que tu vem consumindo de cultura, de livro, filme, que tem a ver ou não com o ramo da engenharia? O que tu pode deixar de dica aqui pro pessoal que escuta o Café Com? Legal. Bom, vou começar com as biografias de algumas pessoas que eu gosto demais. Primeira, clássica do Steve Jobs e a do Elon Musk. Essas duas já são de dois gênios e que mostram, não basta ser um gênio, né? Todos os desafios que se envolvem. Também tem a do Jeff Bezos, também recomendo, que hoje é o cara mais rico do mundo, né? Mas mostra os desafios e como que os caras começaram. Os caras começaram do nada. Então, isso mostra que o potencial todo mundo tem. E assim, já uma série mais descontraída, e já puxando para esse lado de startups, mas recomendo também, é a Silicon Valley, uma série norte-americana que se passa na Califórnia, no Vale do Silício, e que é um pouquinho exagerada, né? Mas conta algumas histórias que com certeza muitas startups passam no decorrer da sua jornada. Tem uma série de referências também, que com certeza quem decidir, quem optar aí por esse caminho, em algum momento vai se identificar com muitos casos que acontecem, né? Então, essas são as principais dicas que eu tenho, recomendações, acho que vão ser muito úteis.
Excelente, ótimas dicas, que no mínimo são inspiradoras, né, cara? Então é isso, seu Aécio. Muito obrigado por ter participado. É uma honra enorme, cara. Tu é uma pessoa sensacional, um engenheiro formidável e muito obrigado por ter tirado esse tempo para conversar aqui com nós, relatar um pouco das tuas experiências. Se tu quiser deixar agora uma mídia, algum contato, velho, muito obrigado mesmo. Bom, primeiro eu que agradeço. Para mim é uma... Gostaria de ter passado, ou ter conhecido mais referências durante a minha graduação também, para a gente ir entendendo as possibilidades, entendendo os problemas, entendendo os ganhos de cada uma delas. E, bom, me coloco à disposição quem quiser trocar uma ideia, conhecer um pouquinho mais. Vou sugerir o meu LinkedIn, que é Aécio Bolzon. Pode entrar em contato. Mas, assim, acho que a principal dica, né, que fica dessa conversa é se permitir a experimentar, se expor a esses desafios, principalmente aqueles que são mais incômodos, que muitas vezes não vão ser os mais fáceis, mas assim a nossa jornada, né, como engenheiro, é com certeza os pontos mais marcantes que a gente acaba lembrando depois e que acabam nos ajudando em algumas decisões da nossa vida, né? Agradeço demais, espero ter contribuído de alguma forma e estou plenamente disponível para trocar uma ideia. Tchau, velho.